Oi, amigos! Oi, amigas! Hoje é o dia 30 de junho. A gente está encerrando o mês do orgulho LGBTQIA+. E foi um mês onde eu trabalhei tanto, onde eu pensei tanto. E coincidiu hoje com a cerimônia de premiação do Prêmio do Humor, onde eu recebi as minhas primeiras indicações ao teatro como melhor texto e melhor performance pelo espetáculo 40 anos esta noite, que é uma comédia sobre famílias homoafetivas. E eu fiquei pensando que valia tanto compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória como um ator, um artista assumidamente gay, para trocar com vocês, para vocês entenderem um pouquinho a importância que tiveram essas indicações agora, depois de 15 anos de carreira. Na verdade, tudo começa quando o teatro me tira do armário, né? É no teatro, quando eu entro no tablado em 2005 e conheço pessoas incríveis, um professor incrível, João Brandão. 2006, com 20 anos, que eu saio do armário, porque no teatro eu me senti, pela primeira vez, acolhido num ambiente onde era possível ser gay, que não tinha problema, e que eu conheci amigas lésbicas e amigos gays que eram talentosíssimos, e eu me espelhava neles, e eu queria ser que nem eles. E mesmo assim, eles ainda me perguntavam, mas você não quer ficar com o menino? E eu, não quero. Mesmo sabendo que eu já era gay, mesmo sabendo que era esse o meu desejo, eu negava, né? Tinha vergonha, tinha medo. Mas foi no teatro que eu ganhei coragem para sair do armário, pra me relacionar, pra beijar na boca, pra ir na boate. Eu lembro na primeira vez que eu fui numa boate, foi tipo, meu Deus, só tem homem aqui, que é isso? Todo um universo novo. E depois eu fui fazendo peças. A primeira peça que eu escrevi foi em 2008, 2009, chamava-se Lava-se Roupa Suja. Eu fazia uma mãe, que era a Dona Margot, que tinha uma filha lésbica e era casada com uma mulher trans. Pra você ver como esse universo já estava ali, né? Quando eu escrevi uma peça, eu quis falar sobre isso. Quis falar sobre uma mãe que aceitava a filha lésbica, quis falar sobre relações, sobre novas famílias. O outro filho dela era o Duda, que era adotado. Então as coisas já estavam brotando ali. E depois disso, a Cláudia Sardinha, ela me convidou para colaborar com ela num projeto de formatura dela, que era uma websérie chamada Quero Ser Solteira, onde eu faria o Leozinho, que era o melhor amigo gay dela. E melhor amigo gay é um dos personagens que sempre tem também, né? Em todos os lugares, nas comédias românticas sempre tem o melhor amigo gay, a bicha engraçada. E lá em 2011 eu mergulhei de cara com a Claudinha. E foi muito legal porque o Leozinho não era só um melhor amigo gay, ele era um co-protagonista com ela. Ele também tinha o seu crush, ele também tinha suas relações, ele também sofria problemas de aceitação. E ali eu pude escrever esse personagem, eu pude viver esse personagem. E nas primeiras entrevistas que a gente dava, sempre perguntavam pra ela como era essa mulher independente, que gostava de ser solteira, né? O mote da série. E ao mesmo tempo sempre perguntavam pra mim como era interpretar o Leozinho. E esbarrava na questão de falar se eu era gay ou não, publicamente. E eu e a Cláudia, a gente morria de medo desse tema, né? Ela me perguntava muito o que eu queria falar, como eu queria falar. E eu ficava dentro do armário, tinha medo que isso prejudicasse a minha carreira como ator, né? Eu não tinha nenhuma referência que me dissesse e me mostrasse o contrário, ou pelo menos não naquela época. E a gente seguiu, a gente foi pro Multishow em 2012, fez a série, e quando a gente fez a série, a gente gravou um beijo gay. Um beijo entre o meu personagem e o seu crush. E quando a gente gravou o beijo, era toda uma tensão na equipe pra você gravar aquele beijo. Eu fiquei nervoso, era com um amigo meu, o Eduardo Rios Acena. Então tinha todo esse nervosismo de gravar. Ao mesmo tempo, grava várias versões do beijo pra vão deixar, não vão deixar. Era na TV paga, no Multishow. A gente gravou o beijo. O beijo foi exibido no site do Multishow. O primeiro beijo gay da TV paga.
E no dia a gente recebeu uma notícia que o beijo seria encurtado, que ele corria o risco de ser cortado por uma decisão acima. E acabou que isso me deixou, primeira vez, uma sensação de uma poda, de um problema, né? De uma questão com o beijo. E toda a minha felicidade foi pro ralo. E de noite o beijo teve, as bocas encostaram e cortou. E eu senti ali pela primeira vez como aquilo podia incomodar, como aquilo era uma questão na dramaturgia também. Ao mesmo tempo eu comecei a fazer os meus curtas, fiz o gaydar, depois eu fiz o rótulo e depois eu fiz o aceito, mas quando eu comecei a fazer os curtas eu comecei a ir nos festivais de cinema, e nos festivais de cinema era onde eu comecei a ver que existiam outras pessoas que estavam criando uma cultura LGBT sem medo, que estavam criando, botando a cara a tapa. E nas primeiras entrevistas que eu dava do gaydar e até do rótulo, em 2012, 13, também me perguntavam, mas você é gay? Desculpa perguntar. E eu não falo sobre isso. Até que eu me questionei que não fazia sentido não fazer curtas LGBTs e não me colocar como um LGBT porque eu era. Então por que eu tava escondendo isso, né? Por que não falar? Então eu falei que eu era. Quando eu fiz o Aceito, que é um curta sobre casamento homoafetivo, eu fui para São Francisco no dia da legalização do casamento gay. Eu tava lá no Castro, podendo viver aquilo ali. E os curtas me deram esse reconhecimento, esse lugar que eu falei, meu Deus, é isso. Eu vou fazer esses trabalhos, são essas questões que me movem. E ao mesmo tempo me chamavam para uma participação na Globo para fazer uma bicha cabeleireira em Malhação, que era um merchan, e aí me perguntavam se eu sabia fazer chapinha, se eu sabia fazer escova, porque acho que achavam que eu, por ser gay, deveria ser um bom cabeleireiro também. E eu falei que não sabia, mas que podia aprender, e foi um desastre, porque na hora as atrizes que estavam com cabelo molhado e eu não conseguia passar, e eu sou canhoto, pediram pra mudar de mão, foi uma tragédia. Depois me chamaram pra fazer uma outra participação que eram personagens gays que eram traficados em Salve Jorge, e ao mesmo tempo eu vi que ali só iam me ver sempre como esses personagens gays que naquela época eram estereotipados. E eu comecei a seguir, fiz os meus curtas, depois eu fui para Totalmente Demais, fui chamado, fiquei tão feliz de poder estar ali numa novela dentro, escrever para o Max, que foi interpretado pelo meu querido amigo Pablo Sanabio, poder falar sobre homofobia para milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, o final da novela era uma mão dada, né? Ele dava as mãos pro novo crush dele, pra nova paquera. E mesmo assim as pessoas se emocionaram. Se a gente for comparar com outros personagens héteros, né, que se beijam calorosamente, o que é umas mãos dadas, né? Nenhum casal hétero também viveria isso, mas pra gente já era uma grande conquista. E depois, em Bom Sucesso, eu pude escrever o primeiro beijo gay de uma novela das 7. Quando eu fui pro Vai Que Cola, o Ferdinando não tinha beijado ainda, e eu botei um episódio que ele terminava beijando, porque era importante. E eu tinha um medo, quando eu olhava outros amigos seguindo carreira, que eu falava, meu Deus, ninguém me vê como ator. Meu Deus, eu que tô fazendo os meus projetos. Meu Deus, as pessoas... que carreira que eu tô seguindo? Eu lembro de um agente falar pra mim que eu tinha que depois ser mais masculino, que a gente tinha que ver essa questão de publicamente ser gay. E eu lembro de olhar e falar assim, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. E hoje eu já vejo tantos atores agora saindo do armário e botando... E eu sempre pensava, meu Deus, se todo mundo sair do armário, se todo mundo se colocar, a indústria vai ter que mudar. Porque os atores gays estão aí, as artistas lésbicas, bissexuais, trans, está todo mundo aí. Então a mudança também vem de dentro. E na faculdade eu fiz o Bench, depois, que é uma peça do Marty Sherman sobre homossexuais no nazismo, com um elenco que tinha gays e também tinha heterossexuais, fazendo a mesma peça. Depois eu fiz O Filho do Presidente, com uma parceria com Miguel Coker, que comprou os direitos, uma peça do Christopher Sheen, sobre um filho gay de um presidente que se envolvia com política. E depois eu fiz o 40 Anos Esta Noite,
uma peça que eu escrevi, que eu pude encenar, uma peça onde eu conto a história da bandeira, do arco-íris, uma peça onde eu debato famílias homoafetivas, onde os protagonistas são é um casal lésbico, os outros protagonistas é um casal gay. E eu pude fazer essa peça, eu pude brilhar, eu pude me divertir, eu pude produzir, eu pude botar uma bandeira na porta do teatro. E ao longo desses anos, eu fui entendendo que não tem isso do personagem gay, né? Eu vou fazer o personagem gay. Essa noção do personagem gay tá errada, porque um personagem gay tem que viver outros conflitos. Eu fiz, em cada curta que eu fiz, um personagem. No Bent é um personagem, no Filho do Presidente é um personagem, no 40 anos esta noite é um personagem. E eu tirei a pressão da minha cabeça de que se eu não fizesse bem um personagem heterossexual, eu não era muito bom ator. Ele não sabe fazer hétero, ele não é muito bom. Por quê? Por quê? Por que quando um ator hétero faz um personagem gay, que maravilhoso, nossa, ele sabe muito fazer. Por que eu tenho que fazer um personagem hétero bem pra provar que eu sou um bom ator? Por que eu não posso fazer pra sempre só personagens gays? Não tem atores que fazem só personagens héteros a vida inteira? Por que eu não posso ficar fazendo só personagens gays a vida inteira? E com uma variedade desses personagens gays? Porque a gente precisa criar uma dramaturgia cada vez maior, com que os personagens gays sejam que nem os outros personagens, tão ricos contra os outros personagens. E aí eu entendi que eu estava construindo essa carreira, que essa era a minha carreira. Que se eu não estava fazendo tal papel, que se eu não estava tendo aquele destaque, se eu não estava tendo fazendo aquela novela, se eu não estava fazendo novela nenhuma, se eu estava fazendo teatro, se eu estava fazendo cinema, era a minha estrada. E essa minha estrada me levou para 40 anos agora, como um último trabalho. E foi pelos 40 anos que eu recebi as minhas primeiras indicações no teatro, na vida. Escrevendo, fui indicado como texto, e como ator, fui indicado melhor performance, fazendo um personagem gay numa peça sobre famílias homoafetivas. E na premiação agora eu olhei ao lado de Miguel Falabella, Diogo Vilela, Regina Casé, Zezé Polessa, e eu olhei e falei, meu Deus, eu tô ali. Os meus prêmios no cinema são com os meus curtas LGBTs. Eu fui parar na Bienal do Livro, em parte também, porque eu criei um canal de literatura LGBT. Eu leio LGBT. Então, assim, para você que talvez tenha medo de que você vai perder uma carreira, de que você vai prejudicar o seu trabalho, talvez o trabalho que você acha que é para você, talvez também nem seja para você. Talvez esse não seja o seu caminho. Quando você se aceitar, quando você não tiver medo e você falar assim, eu sou gay, o problema tá nessa indústria, o problema tá nessa representatividade. Eu sou gay, eu quero falar sobre qualquer coisa. Eu como ator posso fazer o que eu quiser. Isso muda tanto as coisas. Então hoje, encerrando o mês do orgulho, eu quis compartilhar porque isso me acompanha há anos. E ao mesmo tempo hoje, eu não ganhei os prêmios. Mas eu ganhei tudo. Essas indicações são tudo, porque elas são um reconhecimento de que o caminho que eu escolhi para mim, ele deu certo. De que tudo que eu tô plantando da cultura LGBT que eu tô criando está dando certo e que eu pude me aceitar e de que eu pude abrir esses caminhos e essas portas para mim. E agora eu tenho certeza que a partir de agora também virão outras coisas tão importantes quanto e sempre, sempre cheias de orgulho. Obrigado a todo mundo que ajudou em todos esses projetos que eu fiz durante todos esses anos, que viveu comigo também todas essas questões. Tá dando tudo certo e eu tenho certeza que a gente junto, LGBTs e aliados, a gente vai estar sempre mudando o mundo e lutando para que ele seja mais cheio de diversidade. Obrigado e um beijo.